Olha só, vou convidar agora Celso Amaral para a gente conversar o nosso bate-papo sobre redes sociais, tá bom? Já está com a gente, meu irmão, meu amigo Celso Amaral, do Cristão Racional. É um cara que eu admiro, tá? É um IG que eu sigo, é um IG que eu estou acompanhando constantemente e por isso mesmo o Escola Bíblica Memorável decidiu convidá-lo para estar conosco. Boa noite, Celso. Deus te abençoe, meu irmão. Boa noite, João Paulo. Amém. Cara, é um prazer imenso estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Foi muito bacana, porque acompanho também o seu trabalho já há algum tempo. E o trabalho da Escola Bíblica Memorável sendo subsídios, né, para os professores da Escola Dominical para terem aulas mais bacanas, aulas com conteúdo legal. É incrível. Você estava falando que nesse período de quarentena, de pandemia, as potencialidades das redes sociais, a tendência, né, é que as potencialidades das redes sociais sejam ainda mais exaltadas, né? Aconteça de fato uma subida considerável na utilização das redes sociais por meio da igreja, por meio dos cristãos. E eu não sei se você sabe, acho que não cheguei a compartilhar com você, mas eu estou comentando uma revista bíblica de lições de escola bíblica que vai ser lançado no primeiro trimestre de 2021, justamente sobre redes sociais. Então vai ser muito importante essa nossa conversa para me dar subsídios para continuar aí as próximas lições que eu ainda vou comentar. Quando a gente fala de redes sociais, tem algumas questões que a gente precisa entender. Um texto que eu vou usar muito no decorrer do que a gente vai conversar é 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. No ambiente virtual, as pessoas elas tendem a acreditar que por ser um ambiente onde não tem a vigilância que um ambiente físico tem, ela, de alguma forma, ela está isenta, ela é anônima e lá ela pode adotar uma outra personalidade, ela pode adotar um outro comportamento e sem consequência nenhuma. Lá ela vai ser quem ela quiser e aí é onde você entra nos perfis fakes, é onde você tem as fake news, é onde você tem muitas coisas negativas que são potencializadas pelo ambiente comunicativo das redes sociais. Só que nós, como cristãos, apesar vamos dizer assim, né, da cultura secular ver as coisas dessa forma, como ver essa separação entre o ambiente virtual e o ambiente físico, nós, como cristãos, nós entendemos que Deus, a soberania de Deus, ela não é só o espaço físico, a soberania de Deus, ela está na internet também. Então, Deus, ele, mesmo que não tenha ninguém nos monitorando, que a gente esteja usando a internet num quarto escuro, Deus está vendo o que a gente está vendo. Deus está vendo os nossos likes, Deus está vendo nossos comentários, Deus está vendo os nossos posts. Então, a gente precisa estar ciente disso, de que essa regra, vamos dizer assim, de que temos uma personalidade no mundo físico e uma personalidade no mundo virtual, ela não vale para os cristãos. E o que são redes sociais? Quando a gente fala de redes sociais, o que são? Basicamente, redes sociais são estruturas que, vamos dizer, é uma estrutura composta, né, por pessoas ou organizações visando a conexão por relações, interesses, valores, comportamentos e objetivos em comum. Então é como se fosse uma grande teia, uma rede social, ela é como se fosse uma teia de aranha mesmo, onde pessoas que têm interesses ou qualquer temática em comum, elas estão conectadas umas com as outras. Inclusive, a própria rede social, no geral, ela é feita para girar em torno dessas conexões e é onde se formam as chamadas bolhas. E esse entendimento de como as redes sociais elas funcionam, para o cristão, ele é muito importante porque, assim, não somente para a gente saber usar corretamente uma rede social, mas principalmente também para a gente elaborar estratégias para falar de Cristo nas redes sociais. Quando a gente fala de bolhas, nós estamos falando de os grupos, né, são grupos em torno de um determinado assunto e esses grupos eles vão se retroalimentando com mais conteúdo e tal. Você já deve ter reparado que normalmente quando a gente é muito comum você ter no Facebook lá quase 1.000 pessoas ou até mais de 1.000 pessoas como amigos.
Só que parece que todo dia e toda hora que você entra no Facebook, o que aparece no seu feed são as mesmas pessoas com o mesmo conteúdo. Então, como funciona? São os algoritmos. O algoritmo do Facebook, por exemplo, ele joga no seu feed, preferencialmente, pessoas com quem você comenta mais, com quem você interage mais, e de assuntos que você tenha mais tendência a interagir com ele. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que entra lá no Facebook, vou usar um tema atual, para discutir política, o Facebook, o próprio mecanismo do Facebook vai sempre jogar no seu feed temas de política. E quando algum amigo seu, ainda que você não comente, não converse tanto assim, não tenha tantas postagens dedicadas, você não marque ele em tantas postagens, se um amigo seu comentar algum post relacionado àquele tema, vai aparecer no seu feed, porque a ideia é te alimentar com aquilo. Então é importante entender isso. Né? Exatamente. E é importante que a gente entenda, porque assim, às vezes você tá lá olhando, vendo um meme, tá lá se divertindo, vendo uma piada. De repente aparece lá, fulano de tal comentou a publicação de uma página que você nunca viu. Mas por conta do tema, o Facebook jogou na sua cara. É importante a gente entender esse funcionamento, porque inclusive, até já me deu um outro gancho. É importante a gente entender esse funcionamento, porque assim, por dois motivos. Primeiro, porque ele nos ajuda a entender como funcionam as redes sociais e a elaborar estratégias para falar de assuntos relevantes nas redes sociais. E também para a gente se autoanalisar. Quando a gente começa a receber muito conteúdo de um único tema, é porque a gente está dedicando muito tempo a falar daquele tema. E aí é onde entra a questão. Eu sempre me faço essa pergunta: será que eu estou falando mais? Por exemplo, será que eu estou falando mais de política do que de Jesus? O conteúdo que está vindo mais para mim é um conteúdo de páginas políticas, de páginas de política ou de páginas cristãs? Ele serve como um espelho também. Esse entendimento das bolhas, como elas funcionam, elas servem de espelho para nós. Então, quando a gente olha lá para o nosso feed, caramba, olha só o tanto de coisa que está vindo de determinado assunto. Eu estou vendo aqui, acho que eu vou mudar a temática, acho que eu vou para um outro tema, acho que eu vou me alimentar mais de outra coisa. Você quer ver uma coisa interessante? Eu não sei se você chegou a pegar esse boom, mas há uns tempos atrás surgiu uma polêmica por conta do YouTube, que tinha alguns vídeos que as crianças estavam assistindo que ensinavam essas crianças a se automutilar, estimulavam suicídios, matar os pais, essas coisas. Curiosamente, aí ficou aquela polêmica. A culpa é do YouTube. Como que a criança chegou nesse conteúdo? Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque é o seguinte: o conteúdo em si já é perigoso. Só que também reflete um ponto aí da falha educacional dos pais. Porque é o seguinte: se um adulto ele chega lá e dá para uma criança para ela assistir alguma coisa no YouTube, os vídeos que vão vir em sequência estão relacionados ao conteúdo que os pais assistem. Não é à toa, né? Então, não vem à toa, não vem do nada, não vem por acaso. Não vem por acaso. Os pais, então assim, o que o meu filho vai assistir no YouTube vai ser uma consequência daquilo que eu estou assistindo. Então, mesmo que você coloque lá um vídeo da galinha pintadinha, bonitinho, cantando e tal, se o seu histórico no YouTube tiver vídeos com conteúdo duvidoso, vamos dizer assim, esse vídeo vai chegar no seu filho. Os temas desse vídeo vão chegar no seu filho. Então, são situações muito delicadas. Já houve, eu tive conhecimento de casos, por exemplo, de pais que estavam, não eram aqueles conteúdos de violência, mas eram conteúdos, vamos dizer assim, sexuais, de sugestões sexuais. Por quê? Deixou lá com a criança o telefone, saiu para fazer qualquer outra coisa, quando voltou, ficou horrorizado. Só que, na verdade, aquilo é só um reflexo do que os pais estão assistindo. Então, da mesma forma, as redes sociais. Se você soltar o Facebook na mão de uma criança, vai ser reflexo daquilo que você se alimenta. O Facebook, ele te dá o que você busca, vamos dizer assim.
Então, é um reflexo daquilo que você está se alimentando. Então, como cristãos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque esse conteúdo que a gente tem se alimentado das redes sociais, a gente tem que levar sempre isso em mente. Tudo aquilo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Inclusive, o uso de redes sociais, o uso da internet. Todo mundo vai ser blogueiro, todo mundo vai escrever página vai ter uma página nas redes sociais para falar de Deus e tal. Não vai. Só que é onde entra aquela questão. Será que a gente está dando valor para quem tem tempo para despender nessas páginas? Porque será que a gente está alimentando as pessoas do nosso feed com esse tipo de conteúdo que é saudável? Então, é assim, esse funcionamento... Eu até estava comentando com o pessoal, tinha uma galera falando assim que as redes sociais elas são diabólicas. Não é que necessariamente... Depende do seu uso. Beleza, o Mark Zuckerberg, lá, o criador do Facebook, o dono do Instagram, que a gente está usando aqui agora, dono do WhatsApp, o cara, ele é ateu. Mas aí é onde entra aquela questão. Que uso nós estamos fazendo dessa ferramenta? A gente tem que entender que nós temos uma responsabilidade muito grande também. Então não é porque o Facebook ele te alimenta que você deve ser alimentado. Não é porque ele te joga uma informação que você deve consumir. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa realmente saber dosar as coisas. E aí é onde entram os 3 principais conteúdos que eu acho mais perigoso e que precisa realmente de uma atenção maior de nós como cristãos. Que são, o primeiro deles que eu acredito, são as fake news, porque é uma febre. Nós temos querendo ou não, nós temos uma sociedade polarizada em vários sentidos. Nós temos hoje uma sociedade que ela é antagônica em si mesma. Homens foram colocados, mulheres foram colocadas contra homens, homossexuais foram colocados contra héteros, pessoas que não são cristãs foram colocadas contra pessoas cristãs. A igreja ela é apresentada como um vilão, e aí é onde entra, e nesse ambiente surgem as fake news. E nós como crentes, Jesus fala em João 8,44 que o pai da mentira é o diabo. Ora, se o pai da mentira é o diabo, por que eu como cristão vou compartilhar das mentiras? Vou mentir também. Então, e a gente precisa entender que a questão da mentira, ela tem uma profundidade muito... A gente costuma falar sempre que a mentira mata, né? A mentira, ela mata. Em 2016, mais ou menos, começou um movimento. Na verdade, não é nem que começou, mas ele ganhou notoriedade, o movimento anti-vacina. Que era uma galera que se reunia para falar que as vacinas, elas causavam autismo, que elas eram piores do que a doença, que vacinas estavam causando uma série de problemas. Eu não sei se você vai lembrar, mas na campanha eleitoral americana, começaram a acusar o filho do Donald Trump. Acusar não, né? Começaram a dizer que o filho do Donald Trump ele tem autismo, e falar que o Trump era contra as vacinas, e o autismo do filho do Trump, o suposto autismo do filho do Trump foi causado pelas vacinas e foi tomando uma bola de neve. Hoje, por exemplo, o Brasil ele era o país que tinha erradicado o sarampo por conta das vacinas. Em 2018, o Brasil registrou a retomada do sarampo como um problema de saúde pública e também por conta de mortes. Olha, eu tenho 28 anos e eu não peguei o surto. Eu me considero relativamente jovem, e eu não peguei graças a Deus, a minha geração não pegou o surto do sarampo da década de 80, final da década de 70 e 80, que matou milhares de pessoas no Brasil. Só que agora há uma chance de pegar novamente, de termos novamente esse tipo de conteúdo. Tudo de quê? Tudo de fake news. Então a gente precisa entender que, assim, nós somos cristãos. As fake news, elas são mentiras. Se nós somos mentiras, nós compactuamos com o pai da mentira, que é o diabo. Como que a gente pode, ao mesmo tempo, dizer que nós somos cristãos? Afinal de contas, Cristo é a verdade. Como que nós podemos dizer que nós somos representantes de Cristo, que é a verdade? Que nós somos representantes daquele que está acima, daquele que é o bem supremo, daquele que é o bem maior para toda a criação, para toda a humanidade, e nós compactamos com mentiras. Nós agimos como filhos de Satanás. A gente não pode deixar que esse tipo de coisa ele tome as rédeas das nossas vidas. A gente
precisa realmente ter o controle dessa situação. Porque um ponto que eu acredito sobre a nossa vida cristã, que nós precisamos entender é que ser cristão é um privilégio, mas também é uma responsabilidade muito grande. Representar Cristo na Terra é uma responsabilidade enorme. Então nós precisamos entender que, se Cristo é a verdade, nós não podemos compactuar com a mentira. Um outro veneno, cara, que a gente tem que tomar muito cuidado nas redes sociais é a pornografia. O Brasil, infelizmente, ele está no topo dos países no mundo que mais consome pornografia. Inclusive, com a quarentena, para fazer um breve comentário, o Pornhub, que é uma das plataformas de pornográficas mais famosas do mundo, se não me engano, ele, lá na Itália, por conta da quarentena, ele liberou o conteúdo dele grátis. No Brasil, teve gente criando contas como se fosse da Itália para poder acessar esse conteúdo. Então, assim, além de toda a problemática que existe em relação à pornografia, porque existe também a questão da violência contra a mulher, pornografia é uma imoralidade sexual enorme, nas redes sociais a gente não está isento dela, a gente não estamos livres dela. E a mais comum nas redes sociais é uma modalidade de pornografia chamada soft porn, ou pornografia soft, que é aquela onde a pessoa não mostra diretamente as suas partes íntimas, né? Ela não se expõe 100%, mas ela faz essa exposição por meio de poses, caras e bocas. A exposição é feita de uma forma mais sutil, mas não deixa de ser uma forma de pornografia, porque o objetivo desse tipo de postagem é justamente provocar o desejo no outro. Qual o nome que se dá? Soft porn. É o nome dessa modalidade. Isso, soft porn. É como se fosse pornografia mais leve, vamos dizer assim. Beleza. Já vou anotar para dar uma pesquisada, porque, como eu te falei, estou escrevendo sobre, estou comentando a revista bíblica que vai ser lançada no primeiro trimestre de 2021 sobre redes sociais. Então, esse nomezinho aí eu não conhecia ainda. Obrigado. Por nada. Então, assim, é uma modalidade muito comum, que é onde você vê homens e mulheres compartilhando fotos sensuais, onde eles estão vestidos, mas são fotos com teor sexual. Às vezes só com roupas íntimas, às vezes mostrando umas partes do corpo. Alguns falam do nu artístico, né? Do nu artístico. Mas não deixa de ser pornografia, não deixa de se enquadrar naquilo que em 1 Coríntios 6,18 Paulo classifica como imoralidade sexual, que é a intenção voluntária de despertar o desejo no outro. Então a gente precisa ter cuidado com isso, porque é o seguinte, hoje a pornografia ela tem destruído o casamento, ela tem destruído as relações sexuais entre marido e mulher, e inclusive isso tem refletido na igreja. Alguns casos onde líderes são denunciados por assédio, muito comumente, é bastante comum que a gente veja esses líderes comentando que há muitos anos eles têm problema em lidar com a pornografia. Então, é um assunto delicado, é um assunto sério, e a Regina Vasconcelos até colocou assim, que é o que mais se vê mesmo. O Instagram, por exemplo, é uma bomba, vamos dizer assim. Dependendo do conteúdo das pessoas que você segue, no Instagram, quando você abre, você vê bem desse tipo de conteúdo. Que é o conteúdo que dá like, é o conteúdo que gera comentários. No Facebook também tem muito tipo desse conteúdo. Inclusive, existe agora uma modalidade de emprego, vamos dizer assim, vamos colocar entre aspas, né? De emprego, que são as cam girls, que são mulheres e homens, né? São cammers, vamos dizer assim. São mulheres e homens que se expõem na internet e mandam fotos sensuais em troca de cachês. Por exemplo, você deposita para a pessoa R$50, ela te manda um pack com 20 fotos. Você deposita R$100, ela te manda um pack com mais fotos, ou com fotos mais sensuais. Se você quiser fotos realmente mostrando as partes íntimas, você tem que pagar mais. Então, a pornografia, ela é sutil, ela aparenta como se não fosse nada, afinal de contas você não está vendo nada, né, supostamente. Você não está vendo nada, mas ela está lá. O desejo de despertar no outro o desejo, de despertar um sentimento pecaminoso assim, do outro, a lascívia, né? Ela está lá. Então, e aí é onde entra aquela coisa. Se você vende as imagens do seu corpo, se você vende o seu corpo em troca de dinheiro, então isso é prostituição.
ainda que não haja o ato sexual consumado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque é um conteúdo muito comum, inclusive. Eu estava num grupo e uma moça fez uma postagem perguntando se era pecado ela vender fotos dela nua na internet, porque era o único jeito que ela tinha de pagar as contas. Então, a igreja precisa estar atenta a isso e a receber esse tipo de pessoa, porque ela vai precisar de uma ajuda financeira para poder sair dessa vida. Então, aí é onde entra aquela questão, onde a gente não pode separar a nossa vida do mundo físico do mundo virtual. No mundo virtual, nós temos algumas situações aterradoras. A Deep Web, por exemplo, é um lugar onde se vende pornografia infantil. É uma coisa realmente aterradora. A internet, nesse sentido, ela colabora para uma... vou até usar o termo que as pessoas usam, mas ela colabora realmente de uma forma quase diabólica para potencializar o pecado, para potencializar o mal das pessoas. A gente precisa tomar muito cuidado nesse sentido. Não é porque você não está vendo nada lá que não seja imoralidade. Se despertou desejo, já é imoralidade. Não precisa que o ato sexual seja consumado. E aí é onde entra diversos outros problemas. Nós vem junto com a pornografia, ainda que só. Vem-se também os problemas de masturbação. Eu tenho um texto no blog que eu escrevi sobre pornografia e masturbação, e nesse texto eu fiz uma pesquisa um pouco mais profunda, e realmente, tipo assim, quando você passa até para conversar com um psicólogo mesmo sobre o dano que a pornografia causa no seu cérebro, é uma coisa surreal. Chega um momento em que a pessoa não consegue se libertar, e a única forma dela ter... A pessoa é casada, ela tem lá o seu marido, a sua esposa, há anos, e a única forma dela conseguir, de alguma forma, ter o ato sexual, uma relação sexual com o seu cônjuge, é antes dela visualizar algum tipo de conteúdo pornográfico. Então, por quê? Porque o cérebro da pessoa, ela condiciona que o prazer sexual não está mais no outro, está apenas naquela imagem, naquela referência visual. Então, começa simples, começa no soft, mas pode culminar na destruição de um casamento, por exemplo. Em relação a esse artigo que você escreveu lá, né, sobre pornografia, eu acho, eu vou aconselhar a quem está nos acompanhando, dar uma pesquisada lá no Cristão Racional, tá? Edificando em tempos de desconstrução, acho que é esse o slogan lá do Cristão Racional. Vou te aconselhar a pesquisar lá sobre esse artigo, porque é bem interessante. Você vai ver que não é algo superficial, é mais aprofundado, bem bacana, tá? Vale muito a pena, porque como disse a Regina aí, a Regina falou o seguinte, é só o que se vê, né? Às vezes eu acho que aquilo que a gente vê não é nem 10% do que a gente não vê e que acontece no meio cristão. Então, deixo a dica aí, Cristão Racional, o site, edificando em tempo de desconstrução, e pesquise lá sobre pornografia ou masturbação, se eu não me engano, não estou lembrado agora como é o título lá, mas vale a pena porque é um estudo bem interessante. Pode continuar, Celso, obrigado. Por nada. O outro ponto é a questão das intrigas e contendas. Cara, não é muito difícil você ver crentes se degladiando nas redes sociais, seja por conta de igreja, seja por conta de assuntos teológicos, ou seja por conta de qualquer outro ponto. Isso aí também o apóstolo Paulo ele fala em 1 Coríntios 14:33, que é a questão da comunhão entre os irmãos. A gente precisa entender que assim, nós somos um só corpo. Então, eu posso discordar de algum ponto teológico e tal, a gente pode conversar sobre esse ponto, pode debater e tudo, só que é o seguinte, só que a gente tem que entender que eu não posso ofender o meu irmão por conta disso. A gente vê muito pessoas discutindo por conta de política, se o cara é cessacionista, ou se ele é continuista, se ele é calvinista ou arminiano, e aí começa aquela degladiação, onde um começa a ofender o outro, começa a xingar o outro, as pessoas vão nos perfis umas das outras para atacar diretamente. O ser humano tem o trabalho de, no perfil de uma pessoa, vasculhar quais são as pessoas assim que por meio de postagens ela mais tem afinidade, para voltar lá na discussão e usar isso para atacar. Isso não faz parte da nossa alçada. A gente tem que entender que, assim, existem heresias, as heresias devem ser combatidas, elas devem ser contestadas, sim,
Só que é o seguinte, só que a gente tem que entender a diferença entre heresia e erro ou equívoco teológico. A heresia, ela é somente aquela coisa que impacta e que tem relação direta na mecânica da salvação. Não se trata de... Não é qualquer erro teológico, não é porque o cara ele citou um versículo errado que ele é um herege, que ele tem que ser queimado, tacado na fogueira, nada disso. A gente tem que saber essa diferença, justamente para saber como tratar. Então, não é... por exemplo, uma discussão bem comum que está sendo agora é a questão... Assim, é uma discussão entre aspas, mas um comentário que eu ouvi bastante a respeito é sobre os dinossauros. Sobre a existência dos dinossauros e tal. Olha, existem diversas explicações e diversas linhas teológicas que explicam os dinossauros à luz da Bíblia, né? A questão é que algumas são coerentes e algumas outras são uma viagem surreal. Então, mas é que tá, eu vou jogar meu irmão na fogueira só porque ele não concorda com a minha visão. Eu vou tacar fogo nele só porque ele não concorda com a minha visão. E nesse ponto aqui, eu falo pra você que é uma situação que hoje, por exemplo, são coisas que a gente vem com a maturidade. Quando eu comecei a utilizar as redes sociais lá em 2012, primeiro com o Facebook e tal, cara, eu adorava me envolver numa treta. Eu não podia ver um post de polêmica que eu estava lá comentando. Tanto é que até hoje eu meio que tenho uma fama de quem gosta de treta e de ficar procurando treta por conta disso. Até hoje eu tenho essa fama. Entre os meus conhecidos, né? De vez em quando alguém posta alguma coisa no Facebook e alguém me marca. Olha aí, cara, eu coloco lá o haha e saio fora. Porque ainda que eu tenha condições de instruir alguém, a gente tem que entender que a oportunidade para a instrução deve ser feita com amor. Se eu não tiver condições de chamar a pessoa no inbox, para conversar diretamente, para exortar ou corrigir alguma coisa que ela falou, não adianta nada eu colocar lá nos comentários, entendeu? Não adianta muita coisa a gente colocar lá um monte de um argumento teológico desse tamanho, um artigo dentro de um comentário, porque a pessoa que fez a postagem não vai ler. Então, assim, se eu não vou ter a oportunidade de conversar com essa pessoa diretamente, de ter um bate-papo ali franco, vamos dizer, cara a cara não vai dar, mas por conta das diferenças, né, da dificuldade. Mas, pelo menos um bate-papo direto, não adianta nada você colocar lá, porque no final das contas você vai falar sozinho, outra pessoa vai entrar na discussão, você vai discutir com essa outra pessoa, e aí o negócio vira uma bola de neve e ninguém... Quer ver? O amigo que tá assistindo essa live aqui agora, faz um teste, entra no grupo de Facebook que tem a temática teológica e procura uma postagem que tenha mais de 100 comentários. Entra nos comentários, não manda nada, não responde nada, só entra lá e pra ver os comentários das respostas, você vai ver que a discussão se perde muito fácil. E como alguém comentou aqui, que são as discussões tolas, e realmente são essas discussões. Só aquelas discussões que não vão levar ninguém a nada. Cara, falando a verdade, o ponto principal é aquela coisa, eu sou calvinista, eu tenho amigos arminianos, entendeu? Amigos próximos, inclusive vou fazer uma live na segunda-feira com o Emerson, que é psicólogo e ele é arminiano. De vez em quando a gente manda uma piadinha pro outro, a gente dá uma publicada no outro, faz uma zoeira e tal. Só que onde entra, a gente tem que entender o quê? Tanto no calvinismo quanto no arminianismo, o centro da salvação e o responsável pela salvação é Jesus. Eu posso não concordar com todos os pontos. Você falou de um jeito que é complicado, viu? Olha, eu sou calvinista, mas eu tenho um amigo arminiano, como se fosse um negócio absurdo, né? Cara! Mas em muitos ambientes, de fato é. Em vários ambientes, de fato é. Eu fui ministrar recentemente aqui, no interior do estado do Ceará, interior não, numa praia. Aí depois que eu ministrei e tal, o pessoal tava falando com o pessoal e tudo, aí chegou uma irmã e falou assim: pastor, você é que linha teológica? É calvinista ou defende o Armínio? Aí eu, cara, eu não vou entrar nessa não vou dar... Aí ele, tá bom, aí deu as costas e saiu. Quer dizer, os caras... Parece que a mensagem que eu preguei, pouco importa. O que importa é se eu sou calvinista ou não. É brincadeira, né?
É se eu sou milenista ou se eu sou... Enfim... Pré-milenista, pós-tribulacionista e tal. Eu comentei com a galera, eu tava comentando esses dias, tipo assim, eu não tenho muita... eu tava até brincando com o Emerson. Eu falei pra ele, assim, cara, eu não tenho muita paciência pra calvinista não, velho. Aí ele falou assim, por quê? Eu falei assim, cara, a teologia tem tanta coisa legal pra gente conversar, tem tanta coisa legal pra gente expor pras pessoas, tem tanta coisa bacana pra gente expor. E a única coisa que parece que o calvinista falar é sobre a predestinação. Cara, tem muita coisa pra você falar, cara. Na própria teologia reformada mesmo, tem muita coisa pra você falar. Tem muita coisa legal pra você falar. Aí, às vezes eu faço... Pra você ter noção, eu faço um post, faço algumas piadinhas, como eu coloco lá no feed algum meme, faço uma piadinha. Do nada, cara, meu inbox lota de gente caindo de pau em cima. Eu fico assim, cara, é uma piada, velho. Dá pra você rir, é só pra você rir. É uma piada. Aí um cara pegou, um irmão comentou assim, mas você se diz calvinista, mas fica fazendo piada com calvinista. Eu falei, velho, você pode rir também, bicho. É só desarma, cara, calma, paz, relaxa. Não, eu falei assim, eu não vou discutir com você, é uma piada. Se você acha engraçada, dá risada. Se você não achou, não posso fazer nada, mas é uma piada. Eu falei pra ele, eu não vou entrar numa discussão teológica porque eu tô uma piada, cara. Pô, me ajuda. Parece que uma bomba vai explodir a qualquer momento, né? Entendeu? Aí você entra nessa, tipo... E parece que rola uma entrevista hoje, né? Você tá conversando com alguém, tanta coisa legal pra você conversar, tipo, como você falou, você tá lá, você fez uma pregação, falou de um tema legal, a igreja foi edificada pela graça de Deus, a pessoa tá lá, tem gente eufórica pra conversar mais sobre aquele tema da pregação, pra pegar mais referências por conta da pregação e tal. E aí o cara me vem, tipo assim, qual que é a sua linha escatológica? Isso desmonta, bicho. Isso desmonta. Aí, qual que é a sua linha soteriológica? Aí o cara me vem com... Rolou uma vez, não é que rolou uma discussão. É que eu faço algumas perguntas para saber qual que é a do cara. Porque assim, hoje na internet existe também muita coisa daquela uma pegada mais ou menos assim. As pessoas, elas querem algo que concorde com elas. Muitas vezes elas não querem aprender, elas querem algo que concorde com elas. E o cara veio me perguntar, falou assim, não, porque eu tô gostando da teologia reformada e que não sei o que e tal. Aí eu falei assim, mesmo, cara, qual a parte que você mais gosta? Eu gosto das doutrinas da graça. Aí eu, bacana. Eu falei assim, mas me fala sobre depravação total. Como que você vê a depravação total? E aí o cara começou a falar da depravação total de terceiros, sabe? Só que aqui tá, um ponto que a galera calvinista e eu vou chamar de reformotinha, precisa entender que a depravação total, ela vale pra mim também. Não é porque eu sou calvinista que eu sou menos depravado que o outro. Pelo contrário, eu tenho que ter consciência disso, de que eu sou depravado. Perfeito. Aí eu comentei pro cara e falei assim, mas como que você vê a sua depravação total? Aí ele, Jesus me regenerou. Aí eu falei assim, bonitão, então agora você foi regenerado. O irmão lá não foi, você foi. Eu falei, pô, relaxa aí, o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Fica suave aí, cara, que boa, né? Porque não é assim que a banda toca, não. Vamos... Senta na cadeira, estuda mais um pouquinho aí, vamos aprendendo mais, porque tá precisando. E aí e essa galera leu as doutrinas da graça e vai pra internet cair de pau em cima brigando com todo mundo, cara. É todo mundo herege, ele sai com um martelo de herege, assim, ó, sai com uma placa de herege, batendo na cara, e não é assim. A gente tem que entender que aquilo que nós aprendemos, ela deve servir de edificação para as outras pessoas. Com base nisso que você está falando aí, deixa eu também compartilhar aqui. Com base nisso, deixa eu ver aqui quanto tempo nós temos, né? Nós temos 15 minutos. Com base nisso que você está falando, além da fake news, que é uma grande preocupação do cristão nas redes sociais, como disse a Eneida, se eu não me engano, você tem que estar sempre, antes de compartilhar, pesquisar fonte. Eu sou radialista, eu trabalho também eu sou comentarista esportivo, né? Eu comento os jogos do Ceará, Fortaleza, Ferroviário.
e tem um programa esportivo, então a gente tem que estar sempre ligado, procurando a fonte para poder passar para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, a informação com fidelidade. Da mesma forma é o cristão. Mas tem outro ponto que eu acho também fundamental, e é isso que você está falando. O que é ruim? Onde é que o cristão não pode pecar nas redes sociais? Primeiro, eu penso que fake news é um ponto. Segundo, é a super exposição. Você se expor demais. E aí, expor corpo, mas não somente corpo. Tudo que você for fazer, cara. Acordei agora, gente. Tô tomando café, molhando pão no café, Cuba, tá? Mas tem outro ponto que eu acho cruel, que é a teologia rasa. É aquilo que você escuta qualquer pessoa falar e você vai querer justificar teologicamente porque você pegou no site Cristão Racional, ou porque você pegou no site Ministério Fiel, ou porque você pegou no site Tempora, sei lá. Cara, teologia rasa. O cara não sabe o que é, o cara não reflete sobre, o cara não tem base para e começa a jogar, e jogando todo mundo no inferno, falando mal de todo mundo e citando nomes, inclusive. Isso eu acho cruel e é triste para o cristão fazer esse tipo de coisa. Na minha opinião, eu penso que a gente peca muito nisso. Não, demais, olha cara. Olha quem chegou aí, ó. A Nara Lígia chegou por aí, nossa psicóloga, e também a Luciana Araújo. Desculpa, vai lá. Opa, cara, isso aí que você falou foi cirúrgico, cara, cirúrgico. O problema da teologia rasa, ele é eu vou usar um termo pesado aqui, mas se enquadra bem. Ele é um câncer. Ele é um câncer vamos dizer assim, na vida virtual do cristão, na vida virtual da igreja. O que acontece? Você tem como você falou, o cara ele não estuda de forma dedicada. Ele pegou um artigo que alguém escreveu que não considera que esse artigo não é o final do mundo, vamos dizer assim, que não é o final de tudo. Por exemplo, ele pode pegar um artigo lá no blog sobre, deixa eu ver, que eu já escrevi, pornografia e masturbação, foi o que a gente estava comentando aqui. Para eu escrever aquele artigo, eu pesquisei inúmeros outros. Então, existem inúmeras pessoas falando sobre a mesma coisa. Alguns de uma forma extremamente científica, outras de uma forma espiritual. Mas ele pega o meu artigo, a minha linha argumentativa, e ele apresenta como se fosse a revelação única do mundo. Aí ele começa a pegar lá, ele vai, como você falou, ele vai nas páginas de muita gente famosa, pega uma ou outra frase de efeito e elabora a teologia dele em cima disso. Se esquecendo que a teologia ela é fundamentada na palavra. Inclusive, até vi uma frase no Twitter que diz o seguinte: nenhuma heresia é nova. E realmente, a verdade é que hoje, 2020, não existe nada novo na teologia mais. O que existe são abordagens diferentes. Mas Trindade é coisa do primeiro século. A composição do cânon bíblico é coisa dos primeiros séculos. Aí o cara pega modalismo, é uma heresia dos primeiros séculos. Hoje em dia você tem gente, você tem gente questionando a Trindade, falando que a Trindade não existe. E o cara fala isso como se ele tivesse tido uma revelação divina. Não, cara, isso aí já foi debatido, já foi refutado lá no primeiro século. Agostinho de Hipona já escreveu sobre isso. Agostinho de Hipona tem uma obra extremamente vasta sobre a Trindade. Mas o argumento causal é em defesa da existência de Deus, como se fosse uma coisa. Não é uma coisa nova. São Tomás de Aquino já falava isso há muitos anos, bicho. E aí você pega uma galera que hoje, se pegar uma Suma Teológica de São Tomás de Aquino, ele não consegue passar do prefácio. Entende? Ele não tem a construção. O cara é tão raso que ele não consegue passar do prefácio de uma Suma Teológica de Tomás de Aquino. Aqui, ó. O que falta muitas vezes, ô João Paulo, vou até pegar aqui, é a leitura desse livro aqui, ó. Confissões, de Agostinho de Hipona. Nesse livro aqui, Agostinho, ele
como se fosse uma... O livro todo é uma oração, na verdade. Então, ele escreve conversando com Deus mesmo. E Agostinho, muitas vezes, ele... Abrindo o coração. É de fato, confissões. E ele vai confessando, ele confessa pecados desde a infância dele, cara. Ele confessa pecados desde ele fala assim, dos momentos que ele teve inveja, dos momentos que ele teve preguiça, das vezes que ele não gostou de estudar. Então, assim, mas o crente hoje não. O crente hoje, ele é santão. Ele não é mais depravado. Ele já foi regenerado. Agostinho nunca foi regenerado, mas o crente de hoje foi. E assim, inclusive, falando sobre Agostinho foi um cara que teve muitos problemas com sexualidade, por exemplo. Agostinho, ele era um cara que tinha uma vida depravada, ele teve diversos vícios sexuais e muitas das coisas que ele falou após a conversão foi justamente para se livrar desses vícios e para buscar elevar as virtudes. Então, assim, a gente tem que entender que não existe novidade hoje. São abordagens diferentes, mas tem muita coisa lá de trás. Um outro, aqui pra gente pegar, você falou que a gente tem 15 minutos, até pra gente dar aquele tempinho lá pra pessoa fazer alguma pergunta, que eu separei aqui no tópico. Ele só tem 3 minutos. Eita, rapaz, então eu vou lá. Só tem 3 minutos, corre aí. Ixi, então beleza, olha só. Então como que a gente usa as redes sociais, então, de forma a ajudar o rei, a colaborar com o rei? Lembra que eu falei das bolhas sociais? Que as bolhas, elas são favorecidas, que você recebe o conteúdo que você busca e que você vai recebendo esse conteúdo frequentemente e vai se retroalimentando conforme você vai navegando, vai comentando, vai interagindo. Então, cara, ao invés de perder tempo falando mal da igreja, ao invés de perder tempo criticando a igreja, falando que a igreja é falha, falando que os crentes não prestam e que todo tipo de amor vale a pena, não sei o que, faz o seguinte, cara, ajuda as páginas que tenham ajuda as páginas que dispõem um tempo, busca ter disponibilidade de escrever algum conteúdo relevante e compartilha isso, cara. Compartilha isso. Defenda a igreja. Já tem muita gente querendo destruir a igreja. Já tem muita gente querendo jogar a igreja no chão como instituição. Não seja mais um. Então, assim, quando você vira alguém atacando a igreja, faz o contrário. Ao invés de você ir lá e falar assim, é isso mesmo, por que você não vai lá e defende? Porque a gente faz parte da igreja também. Então, quando alguém ataca a igreja, está nos atacando também. Está nos ofendendo. Está ofendendo a noiva de Cristo, cara. A gente tem que entender isso. Está ofendendo a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro. Você tem noção de que Jesus, no dia do julgamento, ele vai levar em consideração as pessoas que ofenderam a sua noiva? Eu faço essa analogia. Eu sou casado há 7 anos já, para a glória de Deus. E assim, eu não suporto que alguém fale mal da minha mulher. E olha que eu sou pecador, cara. Eu sou cheio de falhas, bicho. Eu sou cheio de falhas. Imagine Cristo que é perfeito. Imagine Cristo que é perfeito. Você acha que Cristo vai tolerar que alguém fale o que as pessoas falam da noiva dele? O que as pessoas falam da noiva remida, santa, que tem o sangue dele, que tem o sangue dele cobrindo ele? Então, assim, não ataque a igreja, cara. Não disponha seu tempo a atacar a igreja. Se dedique, ao contrário, a defender a igreja. E você vai ver o quanto a igreja é importante no momento que você passa a defender. Você vai ver o quanto a igreja é relevante no momento que você busca informações para defender a igreja. Então, assim, se eu sou João Paulo, eu não tenho tempo, eu não tenho conteúdo, eu não tenho uma formação teológica legal para poder para poder criar uma página nas redes sociais e divulgar conteúdo cristão. Então, divulga daquelas páginas que já tem. Ajuda o irmão divulgando das páginas que já tem. Comenta, teste lá um comentário, marca alguém numa postagem para que essa pessoa leia, para que essa pessoa seja edificada. Divulgue, cara, a mensagem do rei. Não é porque você não está produzindo que essa mensagem não pode chegar nas pessoas. Você pode ser um canal para que alguém seja edificado através de uma postagem aqui do Escola Bíblica Temporável, de qualquer outra página. Então, assim, você viu lá alguém falando da igreja? Opa, vou aqui apoiar. Não, espera. Vou olhar, vou pesquisar um pouquinho, vou lá na história da igreja, eu vou conversar com alguém um pouco mais experiente, com alguém que conhece um pouco mais, e eu vou defender a igreja. Defenda a igreja, cara, porque já tem muita gente tentando derrubar ela, já tem muita gente tentando jogar a igreja no chão.
E a igreja é uma instituição extremamente necessária. Vai numa favela e fala que você vai tirar a igreja de lá. Vai numa favela e ameaça tirar os crentes de lá para você ver o que acontece. Entendeu? Tem muita gente que precisa da igreja. Fantástico. Fantástico, meu irmão. Show de bola. Manda um abraço aqui para Nara Lígia, Luciana Araújo, Eneida, Cícero Gelson, meu irmão Cícero Gelson. Deus te abençoe. Um monte de gente aqui concordando contigo, rapaz. Começando Valdilânia, um abraço. Maria Rosa Baixinha, Deus te abençoe. Cara, chegamos ao final aí, tá? Nós temos aí 5 minutos, certo? Eu vou fazer o seguinte. Ontem eu conversei sobre saúde emocional com a Nara Lígia, psicóloga que acabou de falar aí que é verdade. E ficaram algumas perguntas no ar, porque não tivemos tempo suficiente. Aí eu lancei para ela um desafio, de que ela gravasse um vídeo, 2, 3 minutos, respondendo algumas perguntas. E aí eu acho que eu vou fazer contigo também. Eu vou pedir para as pessoas deixarem as perguntas aí nos comentários, enquanto você se despede, e aí eu te repasso essas perguntas, e se você puder, ou escreve um texto, ou prefiro vídeo. Grava um vídeo aí, 2, 3 minutos, que eu posto no feed do Escola Bíblica Memorável, tá? Olha, eu de coração te agradeço pela sua participação. Já conheço seu trabalho, tanto no blog quanto no Instagram, e agora te conheço como pessoa, um cidadão, um servo de Deus. Cara, de coração, muito obrigado pela sua participação, foi muito enriquecedor. Pelo que eu estou vendo as pessoas comentarem e pelo que eu vivenciei nesses 40, 56 minutos que estivemos juntos, tá, cara? Celso, Deus te abençoe, que o Senhor Deus te cubra de bênçãos de uma forma muito poderosa. Continua, persevera, não desiste. Fique à vontade para falar o que você quiser, suas considerações finais e também divulgar o seu trabalho. Deus te abençoe. Amém. Eu, cara, novamente agradeço, João Paulo. Para mim foi uma oportunidade muito bacana. É um tema que é muito legal de falar porque é muito dinâmico, né? Então tem muitas nuances, como a gente foi falando, e se a gente continuasse aqui teria mais coisas ainda para falar. Eu escrevi um texto sobre aquilo que eu falei aqui, que está lá no blog também, www.cristãonacional.com. Você pode acessar lá, ele vai estar no primeiro banner. Eu ainda não divulguei no blog, no Instagram, porque eu gostaria de fazer a live primeiro e depois eu fazer a divulgação lá. E também o texto que o João Paulo comentou sobre pornografia e masturbação, eu vou colocar lá no meu Stories, que aí vou deixar o link lá, é só você arrastar e você vai conseguir ler. Agradeço novamente a oportunidade, o que você precisar, só dá um toque. O trabalho que você faz eu considero fantástico também. Então, é isso aí, que a gente vá se ajudando, que a gente vá retroalimentando a bolha cristã, que a gente vá aumentando essa bolha, no nome de Jesus, e que o nome de Deus ele seja glorificado, cara, nesse ambiente que a galera tenta tirar, mas ele tá aqui também, que é um ambiente virtual, e muito necessário, que a gente possa realmente crescer na graça e no conhecimento, uns aprendendo com os outros. O Leir, da página de inglês, ele é um cara de muito bom também. Então, quem puder e quiser conhecer, o trabalho dele é muito bacana, muito minucioso. Então, ele tem umas postagens muito legais. Dá um toque dele para participar com a gente numa live. Vou falar com ele, eu tenho ele no WhatsApp aqui, eu vou dar um toque nele lá. Então, assim, muito obrigado a todos. Deus abençoe a todos vocês que assistiram com a gente, que compartilharam esses minutos com a gente. Deus abençoe a todos. Espero ter ajudado e colaborado de alguma forma para o entendimento e trazido alguma coisa nova, algum conhecimento novo que os irmãos não sabiam, e para a edificação do corpo, que é o nosso alvo aqui. Show de bola. Eu conheço também, Tênis o que ler, já acompanho, só que eu não tenho esse contato. Se você puder fazer o link, será muito importante. Só para a gente finalizar, nós temos 50 segundos. Onde você está nesse exato momento? Eu estou em Belo Horizonte, Minas Gerais. Nasci em São Paulo, mas me mudei para cá a trabalho. Amém. Meu irmão, um abraço forte, Deus te abençoe. Eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo. Tchau e seja memorável sempre.